Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Pablo Freak Show, sejam bem-vindos ao canal Reviews, o seu canal de review de figura de ação, livro, filmes e afins. Bom, hoje eu trago para vocês essas duas figuras. Não são nem figuras de ação, né? Na verdade são brinquedos. Eles foram relançados agora há uns dois anos e meio atrás. E pela nostalgia a gente acaba adquirindo, né? Quando eu era criança não tive como ter desses bonequinhos do He-Man, que foi lançado pela Estrela nos anos 80. Então agora que a Mattel relançou, resolvi comprar pelo menos essa dupla aí. Eu vou falar um pouco sobre a história do desenho, né, do personagem, que eu acho interessante. E aí eu mostro os bonecos aí para quem não viu ainda, né? De repente está interessado em comprar, porque tem diferença desse pro antigo. Bom, He-Man. He-Man é o personagem principal da linha de brinquedos Masters of the Universe da Mattel. Ele protagonizou séries animadas, um filme em live action dos anos 80, estrelado pelo. Qual é o nome do cara de ruim falar? Dolph Lundgren. É isso mesmo. A origem do personagem. Em 1976, Ray Wagner, né, CEO da Mattel, ele se recusou a produzir figuras de ação da saga que ainda não era a franquia bem sucedida, né, Star Wars. Depois que a Mattel percebeu que perdeu de ganhar muito dinheiro, teve que trabalhar em uma ideia que fosse capaz de gerar uma receita para suprir o erro, né, que foi não investir em Star Wars. Mark Taylor, designer de brinquedos, explicou que foram feitas pesquisas e usados esboços em o que? Homem de Cro-Magnon. Cro-Magnon. É uma espécie de Homo sapiens que foi encontrado na Europa. A pesquisa foi feita para poder desenvolver, né, o personagem, que eu anotei, fiz umas anotações aqui, que na hora que eu fiz parecia que fazia um sentido, agora tem que ficar remendando aqui. Então, para poder chegar nessa concepção do personagem, né, foram feitas pesquisas e uma dessas fontes aí foi o Homem de Cro-Magnon, que é uma espécie de Homo sapiens encontrado na Europa, né, um fóssil. E também nos Vikings, né? Cadê? Sua primeira aparência foi rejeitada pela Mattel, porque lembrava muito o estilo do Chewbacca. O primeiro desenho do He-Man, assim, ficou muito... O desenho da personagem, né? Ficou muito parecido com o Chewbacca. Depois de uma reformulação liderada por Roger Sweet, principal designer do departamento preliminar de design da Mattel, o nosso herói ganhou sua aparência, que teve que passar pela aprovação dos CEOs da empresa. Ele fez 3 modelos diferentes em cera, né, em 3D, assim, tal, modelou a cera, e ele fez apresentou 3 exemplos do que poderia ser o He-Man. Um soldado, um homem do espaço e o bárbaro, que foi o que escolheram. Nessa versão, He-Man teria a pele ainda mais escura e os cabelos negros, e usaria um capacete sem chifres, mas logo ganhou o formato que nós conhecemos. No início dos anos 80, havia um boato que ligava o He-Man, né, o personagem He-Man, ao Conan, do filme, estrelado por Arnold Schwarzenegger, mas logo foi refutado pela própria Mattel, que não queria atrelar a imagem do seu personagem à nudez e violência presente nos quadrinhos e nos filmes do Conan. Eles estavam querendo destinar o He-Man para crianças, né, para família. Tanto é que no desenho animado dos anos 80, no final de cada episódio, ele reconta, né, o episódio e passa uma lição de moral em cima e tal. No desenho animado, o He-Man tem seus aliados e tem seus inimigos, né? O maior inimigo dele é o esqueleto, você vê junto com ele. E o personagem do He-Man
Na verdade é um alter ego, né? Ele tem o Príncipe Adam, se transforma e ganha os poderes do Castelo de Grayskull. E só 3 pessoas conhecem o seu segredo, que é o Gorpo, o mentor e a feiticeira. E o esqueleto ele quer roubar os segredos do Castelo de Grayskull para aumentar ainda mais o seu poder. Bom, vamos mostrar então as figuras, os bonequinhos. Começar pelo esqueleto. Deixar o He-Man aqui em pezinho aqui. Ele é mais articulado do que a versão que foi lançada nos anos 80, né? Na época, a única articulação que o boneco tinha era essa aqui, do braço inteiro. O braço dele era meio dobrado assim. E só tinha articulação no ombro. Hoje em dia tem articulação do ombro, tem no cotovelo, que vocês podem ver aqui, e tem no punho também. O punho dele gira e dobra. Os dois braços, né? A articulação da cintura dele é a mesma da figura dos anos 80, com a diferença que a figura dos anos 80 acho que tinha um elástico dentro, que você torcia o boneco, soltava, ele voltava. Esse aqui não volta. A perna era meio dobradinha também, dos anos 80, e não tinha articulação no joelho nem no pezinho dele. Esse aqui tem. E a cabeça da figura não tinha essa mobilidade toda que esse daqui tem, né? Era só movimento para os lados. Fora isso, essas roupinhas dele aqui, né, de plástico, elas são iguais às dos anos 80 e prendem da mesma forma, né? Com esse fechozinho aqui atrás e tal. A figura tem um design muito parecido com a figura original dos anos 80. No caso do esqueleto, ele vem com esse cetro dele, né? Tem a cabeça de bode aqui, sei lá que é isso. Que encaixa na mãozinha dele aqui. Eu só acho que os caras podiam ter feito um pouquinho maior para poder ficar no chão e passar da altura dele, mas tá bom também, né? Quem liga para isso? Eu liguei, mas tudo bem. Encosta no chão assim, mal para em pé com ele. E uma espada que eu confesso que eu nunca vi ele usar isso aqui em desenho nenhum, né? Os caras podiam também, pelo menos, ter feito o outro lado da espada, né? Que essa espada aqui, ela encaixa na do He-Man e vira uma só, mas não sei pra que também. Vocês querem ver o He-Man, né? O He-Man, sonho de consumo de toda criança dos anos 80. É uma figura que tem poderes super-humanos, é o homem mais forte do universo. Do universo da Mattel, no caso. E depois, se for comparar, não tem nem como comparar também. Tem o Superman, tem... enfim. Ele tem uma espada igual ao do esqueleto. Vou mostrar pra vocês aqui o lance da espada. É uma espada que encaixa uma na outra aqui, não sei pra que, gente. Alguém souber, escreve aí embaixo. Aí vira uma coisa só, tá vendo? Ele tem um escudinho também, que no desenho ele não tem, porque não precisa, né? O desenho, nada faz, ninguém machuca o He-Man. Escudinho que encaixa aqui na mão dele. Um machado também, que eu nunca vi ele usar pra nada. Pelo menos o machado ele não é oco, né? A espada podia ser assim, cara, que custava? Isso aqui, ele não é detalhado, tá, gente? Isso aqui não é uma figura de ação, isso aqui é um brinquedo pra criança. Comprei pela nostalgia, quando era criança não pude ter um desse, então comprei. As articulações são bem próximas do esqueleto, é a mesma coisa, né? Inclusive a forma é a mesma, né? Se for ver, ó, os músculos são os mesmos, a mesma coisa, tudo igualzinho, só muda um pouco aqui o detalhe do braço dele. Eles relançaram uma linha bem completa, assim, né, de figuras e veículos, e o próprio Castelo de Grayskull foi relançado. Alguns veículos que você compra vem com boneco, né? Tem a Patrulha do Vento, que é uma das naves, e vem com Príncipe Adam.
Mas aí é muito caro também. É brinquedo, não é figura de ação. Tem diferença. Cara do He-Man. Atrás aqui a forma como prende o negócio dele aqui. No desenho animado não tinha, né? Na versão do desenho que a gente via no show da Xuxa nos anos 80, não tinha esses quadradinhos vermelhos nessa colidite dele, né? Nossa, lembrei o nome do negócio. Tem uma numeração aqui no pé dele. Não sei se vai focar. Tá aí. O He-Man e o esqueleto. Só trouxe isso pro canal porque eu acho interessante a história, né? Que eu já tinha ouvido falar alguma coisa sobre brinquedos para concorrer com os brinquedos de Star Wars, mas não sabia que a Mattel tinha se recusado, né, a apostar no Star Wars. O próprio Star Wars também não saiu primeiro como um filme, né? Eles lançaram primeiro como um livro para ver se compensava fazer o filme e acabou dando certo. Apesar do livro não ter vendido quase nada, porque ninguém conhecia a história, o livro começou a vender mesmo depois do filme, só. Fez muito sucesso. E a própria tentativa de alusão, né, do Conan com o He-Man, que a própria Mattel afastou para não queimar o filme do personagem. Bom, gente, esse é o He-Man, do esqueleto, o amiguinho dele ali. Porque todo super-herói tem que ter um super inimigo, senão não tem graça, não tem pra que ter um super-herói. Espero que vocês tenham gostado. Quinta-feira que vem tem mais vídeo. Quem assistiu o vídeo aí até agora, deixa o like pra gente, custa nada. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Beijão pra vocês, até a próxima. Tchau, tchau.